Então, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Cristiane Borges e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre uma ferramenta de análise, né, chamada Shodan. Tá? Inclusive, assim, é uma brincadeira, né, que gosto muito da parte de games e aí, como estamos aqui no evento de tecnologia, né, 1, 2, 3, Shazam, Shodan, e é isso aí. Tá? Então, eu me chamo Cristiane Borges, eu sou professora no Instituto Federal de Goiás, no campus de Lusiânia. Sou formada na área de telecomunicações, tenho mestrado em redes de computadores, sou fundadora do Laboratório Metabotics e atualmente eu coordeno o eixo de Design Factory do CityLab IFG. Inclusive, nós temos várias atividades do Metabotics e do CityLab aqui acontecendo na nossa bancada. Então, passem por lá, não deixem de perder também as nossas atividades. Além disso, eu também estou como coordenadora de recursos humanos do Polo de Inovação Embrapi, que é nosso polo ele é voltado para pesquisa, né, em eficiência energética. Então, se vocês tiverem pesquisas nessa área, também procurem nós. Tá? E, para falar um pouco sobre o Shodan, antes de tudo, eu vou fazer uma breve contextualização com relação a protocolo de comunicação, o que é a internet das coisas, o que são vulnerabilidades, e aí, então, falar um pouco sobre o Shodan. E espero que vocês não fiquem tão assustados. A ideia é que vocês tenham mais consciência na hora de utilizar qualquer tipo de dispositivo de internet das coisas. Tá? Inclusive, na plateia está o meu advogado, porque qualquer coisa, se der problema, meu advogado está aqui, tá? Para me defender. Então, desde o princípio, a gente tenta criar diversas formas de nos comunicar. Então, a gente tenta se comunicar, mas a gente também tenta ocultar a nossa informação. Então, aqui tem uma mensagem. No final da palestra, se alguém descobrir o que é essa mensagem, leva um brinde. Tá? Então, descubram, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês tirarem foto. E aí, se descobrir o que é a mensagem, ganha um brinde. Tá? Então, para quem não conhece, provavelmente assim, quem não é da área de computação, da área de informática, não sabe o que é isso. Mas aquela máquina ali é a máquina Enigma, que foi uma máquina utilizada pelos nazistas para criptografar a informação. Tá? No início do ano, eu tive no Museu da Espionagem, e assim, é muito legal, porque tem uma série de coisas que você consegue brincar, você consegue ver dentro desse museu. Então, aí eu tive contato, né, com o Enigma, que, para quem não sabe, assim, graças ao Alan Turing, a gente conseguiu, né, quebrar isso aí. Mas o que são protocolos de rede? É um conjunto de normas, regras, padrões, especificações que vão fazer com que os nossos dispositivos eles se comuniquem, tá? Eles consigam transmitir informação, você consiga utilizar o equipamento, um dispositivo qualquer. E aí tem uma ferramenta muito interessante para analisar protocolo e você conseguir estudar sobre protocolos, que é o Wireshark. O Wireshark, ele, apesar assim, do pessoal falar assim, um sniffer, ele também serve para um analisador de protocolos. Que aí, quando você utiliza ele e começa assim, a fazer buscas pela rede, você consegue ver trocas de informação entre um protocolo e outro, e a partir daí aprender muito sobre a sua rede. Então, você consegue criar filtros, e a partir desses filtros, você consegue analisar melhor o que é os resultados que você está tentando visualizar. Né? Se eu estou tentando descobrir as informações de um determinado endereço IP de rede, se é um endereço do servidor, qual que é o sistema operacional que eu estou utilizando. Então, você consegue uma série de informações utilizando aí o Wireshark. Por que eu estou falando do Wireshark? Porque o Shodan, ele também tem algumas características que você consegue visualizar informações utilizando, basicamente, filtros. Então, você tem lá a ferramenta em que você consegue visualizar dispositivos de internet das coisas que estão conectados, e a partir daí, desses filtros, que são bem parecidos, porque é lógica, então você consegue visualizar melhor a sua informação. Aí lembrando que todo dispositivo que está conectado, tudo que está conectado vai estar vulnerável aí na nossa rede.
Então, é muito legal você ter seu robô conectado, seu fogão conectado, mas qual é o impacto disso? Todas essas empresas que desenvolvem eletrodomésticos, elas desenvolvem eletrodomésticos para fazerem um determinado tipo de serviço. A minha geladeira, ela serve para refrigerar os alimentos. O meu forno, ele serve para cozinhar os alimentos. Mas quando eu começo a colocar todos esses dispositivos dentro da internet, nem sempre os projetistas eles pensaram nisso, porque quem criou a ferramenta não estava preocupado na parte de desenvolvimento seguro, às vezes. Então, por isso que grande parte dos ataques de negação de serviço são utilizando dispositivos de internet das coisas. Porque uma das facilidades assim, da maioria desses dispositivos é que você coloca ele na tomada e ele já sai funcionando. Você não precisa fazer assim, muitas mágicas, muitas configurações. Então, isso assim, assim, muito fácil para que invasores, né, consigam utilizar o seu dispositivo para montar uma rede zumbi. E aí o usuário, normalmente ele tem como preocupação é só quem está vendo os dados e se eu vou ter alguma garantia assim, beleza, se eu estou te dando a minha informação, mas o que você está me dando em troca? Você está me dando alguma informação em troca? Você vai me dar um desconto para utilizar aí essas ferramentas? Então, o usuário sempre vai querer alguma coisa em troca. E aí, o que é que você está dando em troca são as suas informações. Tá? Internet das coisas é você pegar uma série de coisas, uma série de dispositivos e colocar ele dentro da internet, da sua rede, para coletar informações. E aí esses dispositivos eles estão interagindo entre si, estão coletando informações e estão exibindo para você algum tipo de informação. Com a pandemia, vários dispositivos também médicos começaram a ser, assim, já eram desenvolvidos, mas começaram também a ser mais utilizados por conta da pandemia, principalmente com atendimento médico online. Então você precisava, né, de uma garantia de que você conseguisse verificar alguma característica do seu paciente de forma online. Então, por que não colocar todos esses equipamentos médicos também dentro da rede? É uma ideia muito boa, né? Ou não? E aí tem também a parte de internet dos brinquedos, né? Internet of Toys. Isso é uma coisa que eu venho pesquisando bastante, principalmente depois que eu virei tia. Então, eu já gostava de comprar os brinquedos para poder analisar se aquilo lá era seguro ou não para as crianças. E então, depois disso, a minha preocupação ficou um pouco maior. Porque nem sempre um brinquedo inteligente ele é um brinquedo conectado. Eu posso ter um brinquedo inteligente, posso interagir, a criança pode interagir, desenvolver bastante com aquele brinquedo, mas não preciso necessariamente colocar ele dentro da internet. Porque tudo que a gente vai colocar dentro da internet não é uma boa ideia. Tá? O que essas ferramentas sabem sobre nós? Provavelmente todo mundo aqui tem celular. Então, celular todo mundo tem. Mas smartwatch. Muita gente tem um smartwatch e esses smartwatches eles estão coletando aí informações. Quantos passos vocês deram, qual o seu posicionamento geográfico, qual foi a sua frequência cardíaca. Então, tem uma série de coisas aí, uma série de informações que elas estão sendo coletadas, né? E aí, todas essas informações, onde é que elas estão? Tem algumas ferramentas que cuidam melhor um pouco que as outras, né, na hora de salvar as nossas informações. Então, a gente tem que sempre ter noção, né, do que o dispositivo está coletando e onde é que ele está armazenando essas informações. Tá? Os maiores desafios é que eu tenho que tentar proteger essas informações da melhor forma possível, tenho que garantir a privacidade das informações, tenho que proteger os aplicativos e também tenho que fazer com que o usuário faça atualizações, porque normalmente o usuário ele não se preocupa com essa parte de atualização. Quando para atualizar um programa, atualizar um software, é até mais tranquilo. Agora pensa em atualização de hardware. Tem muito dispositivo de internet das coisas que, antes mesmo do lançamento oficial, você já tem uma vulnerabilidade reportada, que o usuário, ao comprar o dispositivo, ele já tem que fazer a atualização de firmware, que é a atualização de hardware. Então, isso para o usuário final, não é uma coisa tão simples. Para o usuário final, já é complicado atualizar um software. E aí vem aquilo, mas é só um brinquedo.
Esse brinquedo, assim, esse drone, o Tello, ele já é um dispositivo que foi feito para ser hackeado. Você consegue alterar, a partir assim, dele, você consegue fazer toda a programação manual, você consegue interagir com ele, inclusive utilizando o Scratch. Então, ele já é um dispositivo que é para fazer isso. E uma coisa interessante desses drones, a maioria desses drones que a gente compra aí, mesmo que assim, não é um drone tão caro, a imagem, a resolução da câmera dele, olha, isso é uma foto real. Então, eu tenho esse drone e isso é uma foto real, para vocês verem o tanto que a qualidade da imagem é boa. Nessa palestra, eu vou focar basicamente na parte de análise de imagens, tá? E aí, olha só, eu falei para vocês que eu fui no Museu da Espionagem, e aí lá eles têm uma ala falando sobre dispositivos de internet das coisas. Então, lá você tem uma cafeteira, você tem aquele dispositivo ali que eu não vou falar o nome porque tem por aqui, né, o pessoal está fazendo sorteio. Então, tem vários dispositivos aí que estão conectados que não são tão seguros assim. Essa boneca, por exemplo, ela foi banida na Alemanha. Eu não lembro o nome dela agora, porque tem uma memória não muito boa. Mas ela foi banida. Eles fizeram assim um recall e falaram, olha, essa boneca ela está banida aqui na Alemanha. E aí eu tive o prazer de conhecer a boneca. Babá eletrônica. Pensa, você compra babá eletrônica pensando que você está tentando proteger o seu filho, e você descobre que uma babá eletrônica de uma marca famosa, você consegue executar um código remoto nela. E aí isso é recente. Imagina, você está passando lá no aeroporto e dá de cara com isso. Esse ataque, ele foi feito a partir de acesso remoto. Eles utilizaram uma ferramenta de acesso remoto, provavelmente tinha alguma porta que estava comprometida e eles conseguiram colocar isso. Não foi a rede do aeroporto em si, mas da empresa de publicidade, tá? A partir dessa empresa de publicidade que eles fizeram isso, tá? Mas aí vamos lá no Shodan. O Shodan, ele é uma ferramenta muito legal que eu tenho acesso vitalício, porque em uma Black Friday aí de alguns anos atrás, eles fizeram uma promoção que você pagava $1 e conseguia acesso vitalício. E eu participei dessa promoção, tá? Porque muitas dessas pesquisas que eu vou mostrar para vocês, você só consegue acessar se você tiver assinatura, se você tiver pago para isso, tá? Lá você consegue criar filtros básicos. Você consegue filtrar por cidade, país, posição geográfica, nome, rede, sistema operacional. Você faz uma série de filtragens, né? E aí, tem algumas coisas interessantes. Essas informações eu coletei hoje cedo, tá? Então, eu pesquisei lá no imagens.shodan.io. Essa busca aí é uma busca só para quem tem cadastro, tá? E aí, ele descobriu, naquele momento, eu tinha lá em torno de 25 mil resultados, né, de 5 fontes diferentes. Então, VNC, Remote Desktop, né, RTSP, Webcam e X-Windows. Então, tudo isso aí foram imagens que eu capturei hoje cedo. E aí, assim, algumas pesquisas, né? Isso aqui foi em 2020. Eu peguei os dados de 2020 para vocês terem uma noção com essa semana, né? Então, isso aqui é um protocolo RTSP, que é um protocolo de transmissão de vídeo em tempo real, tá? E aí, olha o perigo das webcams, tá? Das babás eletrônicas. Aquilo ali provavelmente é o quarto de uma criança, que eu não deveria ter acesso a isso, mas eu consegui. Isso assim, visualmente, isso aí é visível, tá? Assim, na busca você faz e já aparece isso para você. Então aqui também uma webcam de uma casa. Aquilo ali é de uma universidade, é da ala de uma universidade, da ala de pediatria de uma universidade no Brasil. Então, tem a câmera lá, tá?
Então, por questões de não tomar processo, todos os IPs eles estão aí ocultados, né? E o nome também da universidade ela vai ser mantido em sigilo, tá? Aqui eu peguei os dados mundiais. Então, mundialmente, pegando pelo RTSP, foram essas câmeras aqui que eu consegui. 64 mil resultados. No Brasil, naquele momento, eu tinha lá 554. Inclusive, tem alguém que estava em serviço de home office. Hoje de manhã. Aqui, Goiânia. Então, essas imagens aqui são de Goiânia. Então, assim, eu fui filtrando. Aí, nesse momento, tinha 54 dispositivos, né? Câmeras que rodam o protocolo RTSP na porta 554, online. E olha aqui, prestem atenção naquela câmera. Tem uma pessoa dormindo ali no cantinho. Quarto todo bagunçado e tem alguém lá dormindo no canto. Tá? Eu falei para vocês sobre dispositivos médicos. Isso aqui são dispositivos de imagem médica. Tá? Isso em 2020, no momento em que eu fiz essa captura, tinha em torno de 67 dispositivos conectados no Brasil. Tinha 76 hoje. Tá? Então, sim, já estou terminando, né? Eu sei que provavelmente assustei muita gente, né? Então, assim, cuidado com o que vocês colocam de câmera em casa e como é que vocês guardam essas informações, porque o crescimento da tecnologia, né, ele é inevitável, mas o nosso sofrimento ele vai ser opcional, porque a gente tem que começar a ficar crítico na hora de utilizar qualquer tipo de dispositivo conectado. Qual que é a solução? A solução ela passa em todas as áreas. Então, vocês que estão aqui, que são da área da academia, são desenvolvedores, vamos tentar criar dispositivos, pensar em dispositivos, né, conectados, mas de maneira segura. Tá? Verifique, sempre que for comprar algum dispositivo conectado, verifica se você consegue fazer atualização de segurança, se você consegue implementar criptografia, se você gerencia bem a parte de vulnerabilidade, se consegue utilizar uma senha forte e se ele preocupa realmente com a privacidade das suas informações. E desconfia, se a configuração é muito simples, se você não tem muito controle sobre o dispositivo, se ele tem câmera e microfone, se ele fica pedindo muita informação pessoal, provavelmente tem algum problema aí. Tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, esses aqui são os meus contatos. Tá? Muito obrigada. Eu acho que pode, né? Tirar dúvida, eu ainda tenho tempo. Boa tarde, eu só consegui pegar uma parte da sua palestra, mas eu conheço aqui também o WhatsApp, que é uma Big Tech da Meta. Ela não tem segurança o suficiente hoje para privar os usuários de acesso aos dados. O que garantiria para a gente no futuro que qualquer outra empresa de IoT, de usabilidade, de acesso remoto, câmera, coisas do tipo, vai garantir isso para a gente? Sendo que nem o WhatsApp, que é uma Big Tech, tem essa segurança. A gente não tem garantia de segurança. Nada é seguro na vida. A gente tem, assim, segurança ela é um sentimento. Você tem aquele sentimento de estar seguro. Aquela sensação de estar seguro. Não quer dizer que você está 100%. Então, assim, você tem sempre que pensar no pior caso possível. Você sempre tem que pensar, apesar de dizer, não, mas quem é que vai querer as minhas informações? Sempre tem alguém querendo as suas informações. Então, quando você vai configurar algum dispositivo, em casa, por exemplo, eu tenho vários dispositivos conectados, mas eu tenho uma rede diferente para eles. Então, a rede que está conectada aos meus dispositivos é uma rede separada da rede onde eu tenho as minhas informações, onde eu utilizo o e-mail, onde eu utilizo as minhas ferramentas de trabalho. Então, eu já pensando que aquilo lá vai ser vulnerável. Tá? Então, eu sempre faço essa diferenciação entre as redes, por exemplo, para tentar garantir um pouco da segurança.
Eu não tenho webcam em casa, a não ser a do computador que está sempre fechada com a travinha. Mas eu tenho outros dispositivos e aí, assim, fisicamente eles estão dentro da casa, mas conectados, eles estão em redes distintas. Eles não estão na mesma rede em que os meus dispositivos domésticos, que eu utilizo assim, que tem assim, que troca de informações sensíveis, tá? Olá. Então, a minha dúvida é em relação a essa ferramenta, o Shodan, né? Quer dizer, então, só para validar mesmo se eu entendi corretamente, se eu tiver algum dispositivo conectado na minha rede ali, que por algum motivo está expondo publicamente um IP e uma porta ali, esse Shodan consegue varrer a internet ali e ele reúne essas informações e me mostra para quem tiver acesso. Ele foi criado, a ferramenta ela foi criada por uma finalidade nobre. Qual que era a finalidade? Era análise de mercado, para verificar quais os fabricantes tinham mais, como se fosse assim, mais público de mercado, quais os fabricantes tinham mais consumidores. Então era para análise de marketing, mas aí eles viram que dava para fazer muito mais coisas. E aí então, para você fazer relatórios mais avançados, aí você precisa de realmente ter o acesso, aí você tem que pagar uma mensalidade para a utilização. E aí eu dei a sorte de pegar uma Black Friday e comprar ele por $1. Depois vocês olhem lá o preço dele. Tá? Oi. O código Morse que apareceu no início, ele é traduzindo da Cristiane. Mas a minha dúvida é em relação ao Shodan. Como nós sabemos, hoje em dia tem uma quantidade muito limitada de IP válido na internet, que é o IP que você consegue conectar diretamente. Aí a maioria dos dispositivos hoje, principalmente câmeras, estão em sub-redes. A minha dúvida é, o Shodan consegue pegar esses dispositivos em sub-rede ou somente com IP válido? Mas se ele está conectado na internet, ele vai pegar o seu IP. Que ele está, assim... O que acontece? Assim, eu te explico depois, porque é questão, assim, de redes. Aí, assim, para não tomar o tempo, depois eu te explico a questão, assim, de configuração de rede e subrede, tá? Mas vai pegar. Tá? Que aí, assim, é uma resposta, assim... mais complexa, que eu não vou conseguir te responder rápido, os meninos já estão falando que o meu tempo está encerrado. Aí eu te respondo aqui embaixo, tá? Certo. Uma das minhas perguntas você já respondeu, a finalidade dele. Mas, segundo, aqueles vídeos que você comentou, eles estavam ao vivo naquele momento? E, segundo, ele foi criado para a finalidade de estudo de mercado e tudo mais. Mas os países, eles não entram em atrito com esse Shodan? Eles, sei lá, por exemplo, o Brasil. Meu Deus, isso é uma ameaça à nossa nação e ele não pode trabalhar aqui. Existem países que bloquearam ele de fato? Sabe me dizer? Eu não sei te dizer se tem algum bloqueio com relação a isso. Tá? Qual que foi a primeira pergunta que agora... Tá. Aqueles vídeos, eles eram ao vivo? Tá, não, é o print. Ele dá um print daquele momento. É um print, não é o vídeo de fato. Não, não é o vídeo. Eu não cheguei a entrar, mas assim, tem como depois você pegasse outras informações. Aquele protocolo em si, eu peguei só a imagem. Entendi. Tá? Obrigado. Aí ele faz como se fosse um print naquele momento. Tá? Caraca. Não, é assustador. Opa, boa tarde. Então, vamos supor que um cenário, eu tenho uma empresa com roteador aberto. Eu posso chegar, tá com a senha padrão, consigo acessar tudo. Eu consigo informar essa empresa via e-mail para corrigir isso ou eles vão achar esquisito, vão acabar tendo eu como uma ameaça? Eu falo pela questão de ser um pentest. É possível fazer isso? Eu consigo essas informações da empresa ou não? Assim, depende da empresa. Assim, algumas empresas vão achar isso uma ameaça, outras vão te
dá dinheiro para isso. Tem muita empresa que tem programa de bug bounty, que aí a partir do momento em que você encontra uma vulnerabilidade, você reporta essa vulnerabilidade e você recebe uma grana para isso. Então, depende da política da empresa. Tá? Então é isso, gente. Muito obrigado. Meu tempo acabou.